Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Quero falar com vocês aí que estão estudando para o concurso do TSE Unificado. Calma que eu tenho notícia boa para vocês no final dessa live, hein, gente? Eu tenho uma notícia que vocês estavam aguardando muito essa notícia e eu vou dar no final da live. Eu quero falar hoje com vocês sobre alistamento eleitoral, sobre alistamento tardio, sobre transferência de domicílio eleitoral. São questões que eu tenho certeza, essas eu tenho certeza que vão cair na prova. Então são pontos aí mais chatinhos, mais decoreba, que eu quero que vocês se recordem, quero que vocês aprendam agora, porque eles são de grande importância. O que acontece quando eu falo assim? Eu quero deixar bem claro. Eu encaixei, gente, a gente passou meses encaixando as questões de prova ao longo desse material. Como é que a gente fez isso? Primeiro eu elaborei um texto mais simples, um texto com exemplos, um texto te explicando a matéria. Depois, eu encaixei as questões ao longo desse texto. Então, por exemplo, essa parte do texto aqui que tá em verdinha, eu fui colocando no final dessa frase todas as questões de prova, o número das questões que essa frase aqui respondia. E aí eu percebi que essa parte em verde responde até 100 questões de prova. Depois eu percebi que algumas partes, como essa em amarelo, responde a até 200 questões de prova. Eu observei, então, que essa parte responde a mais questões. E depois eu percebi que tudo que está destacado em vermelho, né, gente, respondia até mais de 300 questões de prova. Então, eu colori o texto para mostrar para você, página a página, o que é mais cobrado. E como é que funciona essa inteligência, né? O texto, ele chega na sua casa, você começa a estudar já conhecendo os tópicos mais cobrados. Quais são os tópicos que têm mais chances de aparecer na sua prova? Se você nunca estudou o conteúdo da matéria, você tem acesso a videoaulas. Não são centenas de videoaulas, é uma videoaula que te explica cada tópico do edital. E depois o detalhe está no texto. O texto é todo colorido porque ele te mostra frase a frase o que é mais cobrado. E aí, gente, como é que você comprova tudo isso? Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. E é assim que você vai estudando. Fazendo questão página a página, observando o que é mais cobrado, frase a frase, respondendo questão e todas as questões são comentadas página a página. E é assim que você consegue, em apenas uma semana, esgotar cada matéria do seu edital, em tempo recorde. Por quê? O texto é fininho e comprovadamente responde a qualquer questão de prova. Se você achar uma única questão que não seja respondida pelo material, você ganha R$1.000. Ninguém nunca achou, nem vai achar. Todas as questões de prova foram encaixadas nesse material. Então, você não precisa estudar material maior. Tá tudo aqui. Beleza. Dito isso, prof, me explica um pouquinho sobre esse conteúdo de alistamento eleitoral. Olha essa página, gente, como ela tá colorida. O alistamento eleitoral é um conteúdo que eu tenho certeza que vai aparecer na sua prova. Alistamento, gente, quem que deve se alistar perante a Justiça Eleitoral? Bom, se você tem 16 anos, 16 até 18 anos, o alistamento eleitoral e o voto é facultativo. Você pode ou não votar. Se você já realizou o seu alistamento com 16 anos e não quiser votar, não tem problema. O voto para você é facultativo. Se você tem entre 18 e 70 anos, aí para você o alistamento e o voto são obrigatórios. Aí, gente, você tem a obrigatoriedade de votar. Se porventura você não votar, você tem que justificar ou então pagar multa. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Prof, além aí do adolescente, 16, 17 anos, que tem a faculdade de votar ou não, para quem mais o voto é facultativo? Para quem completou 70 anos. Se o seu pai aí está prestes a completar 70 anos, se ele completou 70 anos até a data das eleições, a partir do momento que ele completou 70 anos, o voto para ele se torna facultativo. Ele tem a faculdade de o quê, gente? De votar ou não. Além disso, o analfabeto, o voto do analfabeto também é facultativo. Ele tem a faculdade de votar ou não. Isso para o analfabeto. Prof, quem são os inalistáveis? Quem não vai nem se alistar perante a Justiça Eleitoral? Pessoal,
são inalistáveis os conscritos, aqueles que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, e os estrangeiros. Os estrangeiros que moram no Brasil, eles não vão votar no Brasil. Prof, todo estrangeiro é inalistável? Não, existe uma única exceção. Existe um estrangeiro que pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. É o estrangeiro que é o português de Portugal. O português de Portugal que mora no Brasil mantém a sua qualidade de estrangeiro. Ele é europeu, português de Portugal, que mora no Brasil. Só que ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Ele pode fazer isso. Professora, mas por quê? Porque existem alguns acordos entre Brasil e Portugal que permitem que isso aconteça. Esse português que mora no Brasil e pode votar e ser votado é o português equiparado. Ele pode votar, ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Professora, quer dizer que a gente pode ter um português de Portugal candidato a presidente da República? Não, porque o cargo de presidente da República é um cargo que é exclusivo de brasileiro nato. Tá bom? O português de Portugal no Brasil vota, né, e pode ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. Então, o português de Portugal, por exemplo, ele pode se candidatar ao cargo de deputado? Pode. O português de Portugal pode se candidatar ao cargo de deputado, porque o cargo de deputado pode ser o quê? Pode ser desempenhado por um brasileiro naturalizado. E o português vai votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado. É o único estrangeiro que pode votar e ser votado aqui no Brasil. Prof, isso acontece também com o angolano, aquela pessoa que é estrangeira, né, oriundo da Angola, mas fala português? Ele também pode votar e ser votado no Brasil? Não. Essa equiparação, né, gente, esses direitos equiparados são tão somente para o português de Portugal, haja visto os acordos, os contratos, os ajustes que existem entre Brasil e Portugal. Isso não decorre do idioma falado, tá bom? Não decorre do idioma falado. Beleza. Ponto importante, então, o voto, o alistamento e o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Facultativo para quem tem entre 16 e 17 anos, para os maiores de 70 anos, para os analfabetos, o voto vai ser o quê? Facultativo. Professora, quem são os inalistáveis? Quem não vai nem se alistar perante a Justiça Eleitoral? Os estrangeiros e os conscritos. Conscritos são quem? São aqueles que estão cumprindo o período de serviço militar obrigatório. Todos os militares não vão se alistar e nem vão votar? Claro que não. O militar, ele vota, claro que vota. Agora, quando eu tô falando especificamente do conscrito, aquele que cumpre o serviço de militar obrigatório, esse aí que não vai o quê? Que não vai votar, que não vai nem se alistar, beleza? Ok. Ponto importante, gente, olha só, tá em amarelinho no manual esse artigo, porque ele despenca nas provas, responde até 200 questões. É facultado o alistamento no ano em que realizarem as eleições do menor que completar 16 anos até a data do pleito. Como assim? Digamos que exista um adolescente com 15 anos, ele já quer providenciar o alistamento, porque ele já quer votar. Ele tem 15 anos, mas ele completa 16 até a data das eleições. Ele pode providenciar o seu alistamento, a sua inscrição e alistamento na Justiça Eleitoral? Pode. Quem tem 15 anos vai completar 16 até a data das eleições? Pode o quê, gente? Pode providenciar o seu alistamento, sim. Beleza. A partir do momento que eu me alistei na Justiça Eleitoral, eu ganho o quê? Você ganha um título de eleitor. Nesse título de eleitor, vai haver uma sequência de 12 algarismos, né, gente? Sendo que os dois antepenúltimos algarismos, olha só esse exemplo aqui, olha. XXXX 21 hífen XX. Esse 21 indica o que, pessoal? Indica a unidade da federação na qual aquela pessoa foi inscrita. A unidade da federação, qual que é o estado no qual ela foi inscrita, tá bom? Beleza, o seu título eleitoral aí tem uma sequência de 12 algarismos, beleza. Professora, como que funciona esse processo
de alistamento. Eu tenho uma etapa de qualificação e uma etapa de inscrição. A qualificação é a etapa na qual você vai, né, no órgão da Justiça Eleitoral, portando algum documento de identificação, que aí pode ser sua carteira de identidade, sua carteira de motorista, um documento de identificação seu, um documento que você comprove que você é brasileiro, um documento também que comprova o seu endereço, né, o comprovante de endereço mais recente. Você vai ao órgão da Justiça Eleitoral com esses documentos e aí então vai ser analisado se você cumpre os requisitos da idade para votar, qual que é o domicílio eleitoral, onde que você reside, tudo isso é analisado nessa etapa de qualificação e em seguida é feita uma inscrição. Uma vez inscrito, você ganha um título de eleitor. O título de eleitor, ele é entregue para você de forma pessoal. Professor, o fato de que eu tenho um título de eleitor comprova que eu estou quite com a Justiça Eleitoral? Que eu estou cumprindo as minhas obrigações eleitorais? Não. O título de eleitor não é um documento suficiente para comprovar que, de fato, você está exercendo o voto, está cumprindo todas as suas obrigações eleitorais. Não é, viu, gente? Somente portar o título não é suficiente para comprovar que você está quite com a Justiça Eleitoral. Uma vez você é inscrito, uma vez que você tem o título, quais são as hipóteses de cancelamento? Vamos lá, gente. Causas de cancelamento. Primeira, suspensão ou perda dos direitos políticos. O que é suspensão ou perda dos direitos políticos, prof? Por exemplo, suspensão. Você foi condenado... Ai, que bom, querido. Isso mesmo. Que bom que você está gostando. Você foi condenado e está preso. Você está preso. Prof, o preso vota? Não, o preso tem os direitos políticos dele suspensos. Ficam suspensos. Prof, mas e aquele preso provisório? Aquela pessoa que foi presa provisoriamente, essa pessoa vota? O preso provisório vota. Agora, aquela pessoa que foi condenada, uma decisão que transitou em julgado, essa pessoa tem os seus direitos políticos suspensos. Suspensos. Quando ela sair da prisão, ela volta a votar, tá bom, gente? Isso é a suspensão dos direitos políticos, é um exemplo. Além disso, pluralidade de inscrição. Eu tenho várias inscrições, né, em vários órgãos da Justiça Eleitoral. Eu me inscrevi aqui em Minas, também em São Paulo. Poxa, pluralidade de inscrição também é causa de cancelamento da inscrição eleitoral. Além disso, o falecimento do eleitor, se o eleitor morreu, né, vai ter o cancelamento do alistamento que foi feito, vai ser automático, né? Ele morreu, faleceu, ou quando você deixar de votar em 3 eleições consecutivas. Se você, porventura, deixou de votar, você tem que justificar. Se você não justificou, você tem que pagar multa para estar quite com a Justiça Eleitoral. Agora, se você deixar de votar em 3 eleições consecutivas, isso é causa de cancelamento da sua inscrição. Fica de olho, tá bom? Então tá, para fins de prova, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Se meu pai completou 70 anos, quando ele completou, o voto já se torna o quê? Facultativo. Para quem tem entre 16 e 17 anos, o voto também é facultativo. Se você já fez a sua inscrição, já fez o seu alistamento e tem 16 anos, você pode ou não votar, beleza? Além disso, o analfabeto também tem a faculdade de votar ou não e são inalistáveis os conscritos e os estrangeiros, beleza? Prof, eu já completei 19 anos. Eu estou incidindo numa hipótese de alistamento tardio. Pessoal, quem completou 18 até os 19 anos pode providenciar o seu alistamento sem ser considerado alistamento tardio. Até os 19 anos não é considerado alistamento tardio. Agora, se você é um estrangeiro que se naturalizou brasileiro, né? Você se naturalizou brasileiro. Agora você tem qual prazo para providenciar a sua inscrição e o seu alistamento como eleitor? 1 ano. 1 ano da data. Você tem 1 ano da data das eleições para providenciar o seu alistamento, né, gente? 1 ano da data da naturalização para providenciar o seu alistamento. 1 ano da naturalização, ok? Ponto importante aí que pode cair em prova. Digamos que você já completou 19 anos, tá dentro aí de uma hipótese de alistamento tardio, já passou o seu prazo para providenciar o seu alistamento, mas você vai providenciar a sua inscrição e o alistamento 151 dias antes das eleições. Você fez esse pedido, foi no órgão da Justiça Eleitoral providenciar a sua inscrição. Se você fez isso 151 dias, lembra desse prazo, 151 dias antes da data das eleições,
você não vai pagar multa. Se você fez isso 151 dias antes da data das eleições, você não vai pagar multa. Olha esse quadrinho aqui. Para o brasileiro nato já tem 19 anos, mas ele fez o pedido de inscrição e alistamento 151 dias antes das eleições, ele não vai pagar multa. Não vai pagar multa. Ih, tá virado aqui. O brasileiro naturalizado, um estrangeiro que se naturalizou brasileiro, qual que é o prazo que ele tem para providenciar o alistamento, né? Um estrangeiro que veio para o Brasil, amou o Brasil, cumpriu os requisitos, pediu naturalização. Agora ele é um brasileiro naturalizado. Ele tem um prazo de quanto tempo, prof, para providenciar a sua inscrição, o seu alistamento eleitoral? 1 ano da data da naturalização. E se ele fizer esse pedido 151 dias antes das eleições, ele não paga multa, tá bom? Esse prazo de 151 dias, eu tenho absoluta certeza que ele vai cair. Eu tenho absoluta certeza. Além disso, né, em sequência, o título de eleitor vai ser entregue para você. E aí, então, a entrega desse título, ela tem um caráter pessoal. E a existência do título, o fato de você ter o título, não comprova que você está quite com a justiça eleitoral. Beleza. Prof, mas e eu que moro no exterior e quero votar? Eu posso votar? Você pode votar, desde que você tenha o quê? Requerido uma transferência para a zona eleitoral do exterior 150 dias antes das eleições. Aí você fez esse pedido de transferência para a zona eleitoral lá no exterior, no país onde você mora. E esse pedido foi feito 150 dias antes das eleições. Aí você pode votar nas eleições de presidente e vice-presidente da República, mesmo morando em outro país. Beleza. Prof, eu moro no Brasil mesmo, mas eu não votei. Eu tenho que justificar, né, prof? Qual que é o prazo que eu tenho para justificar? Bom, se você mora no Brasil, você tem 60 dias após as eleições para justificar. 60 dias para justificar. Prof, no meu caso, eu estava no exterior. Estava viajando, passeando e não votei. Qual que é o prazo que eu tenho para justificar? Gente, essa palavra exterior, pega esse T e deixa ele bem grandão. T de 30. Você tem 30 dias da data que você retornar para o Brasil para justificar a ausência. Olha o macete, gente. Olha aqui, ó. Se você estava em casa, olha esse S de casa. O S de casa é 60 dias. Se você estava no Brasil e não votou, você tem 60 dias para justificar. Se você estava no exterior, olha o T de exterior, é T de 30. Se você estava no exterior, você tem 30 dias da data do seu retorno para o Brasil. Após 30 dias do seu retorno, você tem que justificar, tá bom? Pessoal, tem muita gente perguntando aí sobre o material, muita gente me perguntando. Os materiais no site hoje estão esgotados, mas nós vamos liberar para vocês vagas extras na quinta-feira. Eu providenciei ontem, fiz um pedido ontem para a gráfica, já deixar prontinho, vai chegar, gente, quarta-feira, amanhã. A gente imprimiu mais 1000 combos, a gente vai ter 1000 vagas extras, que provavelmente elas vão esgotar no mesmo dia. Então, na quinta-feira, eu vou liberar para vocês vagas extras desse material combo completo. Técnico do TSE ou analista, nós temos de todas as matérias do edital. Professora, como é que funciona aquela cola da prova? Além de receber os livros físicos na sua casa, que vem com videoaula, com todas as milhares de questões comentadas página a página, com as frases poderosas, gente, é o finalzinho do livro que traz as frases que respondem o maior número de questões. Vocês já sabem, tudo que tem verde responde a 100 questões, o que tem amarelo a 200 e o que tem vermelho a mais de 300 questões. Vocês têm as frases poderosas na ordem da matéria, ou seja, as frases que respondem o maior número de questões. Além de tudo isso, vocês recebem também os 100 primeiros matriculados. Somente os 100 primeiros vão receber a cola da prova. A cola da prova é material que a gente revisa com vocês, tópico a tópico do edital, mostrando o que pode ser cobrado de cada tópico. Cada tópico do edital, gente, as questões sempre envolvem 2 perguntinhas. O que é aquele tópico e como ele funciona. A gente fez toda a cola da prova explicando tópico a tópico do edital, na ordem do edital. Não existe isso no Brasil. Tópico a tópico do edital, explicando o que é aquele tópico e como ele funciona. Trazendo as estatísticas, vocês já sabem, o livro é todo colorido, ele te mostra frase a frase o que é mais cobrado, né, gente? E comprova
tudo que está destacado em verde responde a 100 questões de prova, o que está destacado em amarelo a 200 questões e o que está destacado em vermelho a mais de 300 questões. Todas as milhares de questões estão comentadas. Então a gente vai liberar tudo isso na quinta-feira com a cola da prova somente para os 100 primeiros. Como é que funciona a cola da prova? Revisão de cada tópico do edital, explicando cada tópico do edital e com aqueles vídeos de animação. Vídeos de 5 minutos te explicando cada tópico do edital. É realmente uma preparação que você nunca viu antes. Revisando todo o conteúdo, a gente conseguiu acertar todas as questões do último concurso da PF, da PRF e do INSS com a cola da prova. A gente não tinha cola da prova e nem tinha manuais de outras matérias. Até o ano passado eu só tinha direito administrativo e direito constitucional. Agora nós temos de todas as matérias do edital. Isso é novo, isso foi esse ano. A gente não tinha material de todas as matérias. E agora nós temos e a gente vai ter cola da prova específica para o concurso do TSE. Tanto de nível, tanto para técnico quanto para analista. Na quinta-feira, gente, somente na quinta-feira, nós teremos será possível ter acesso a esse material. Então, aguardem, quem tá esperando essa oportunidade, quem tá vendo aí, prof, eu quero muito esse material. Realmente não dá tempo mais de estudar PDFs de 2.000 páginas que você não consegue ler, não consegue memorizar, não sobra tempo para fazer questão. Aqui, gente, menos é mais. Menor número de páginas com todo o conteúdo para você acertar qualquer questão. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Se você achar uma única questão que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. Eu falo isso em todas as lives. Há 7 anos, né, que nós tínhamos só direito administrativo e constitucional. Todas as lives. Não existe. Então, não precisa estudar material maior, que você não consegue ler e não consegue memorizar. 2.000 páginas, o PDF de cada disciplina não tem jeito. Não tem jeito. Material objetivo para você fazer questão página a página. Quem faz mais questão é quem alcança a aprovação. Então, gente, todas as questões de prova estão comentadas página a página para vocês. Bom, gente, esse foi o meu super recado. Eu vou deixar essa live gravada por um tempo. Aproveita o conteúdo que eu falei com vocês no inicinho e amanhã eu volto com mais conteúdo dessa matéria, combinado?